Roma estava à beira da transformação. A República, que durante séculos havia resistido, começava a ceder, e no centro desse turbilhão estava Júlio César. Não era mais apenas o general das vitórias, mas o homem que concentrava em suas mãos o destino de Roma. Chamado de herói por uns, temido como tirano por outros, ele caminhava rumo ao poder absoluto, o título de ditador vitalício. O ano era 49 a.C. Às margens do pequeno rio Rubicão, na fronteira da Gália Cisalpina, César tomou a decisão que mudaria a história. O Senado havia ordenado que ele dissolvesse seu exército e retornasse a Roma como simples cidadão. Mas César sabia que, se obedecesse, seria processado por seus inimigos e perderia tudo o que conquistara. À sua frente, a ponte sobre o Rubicão. Atrás, a humilhação. Diante de seus soldados, pronunciou as palavras que ecoariam pelos séculos. Alea iacta est. A sorte está lançada. Ao atravessar o Rubicão, César quebrou a lei e declarou guerra à própria República. Com ele marchava a leal 13ª Legião, veteranos endurecidos da Gália, homens que seguiam seu comandante não apenas pela disciplina, mas pela devoção. Cada passo na lama fria era também um passo rumo ao colapso das instituições que Roma construíra por quase 5 séculos. A notícia de sua marcha chegou a Roma como um raio. O Senado entrou em pânico. Pompeu, o Grande, outrora aliado de César no primeiro triunvirato, assumiu a defesa da República, mas Pompeu não tinha forças suficientes na Itália e decidiu recuar para o Oriente, onde poderia reunir exércitos maiores. Em janeiro de 49 a.C., Pompeu e os senadores que o apoiavam abandonaram a capital e partiram de Brundísio. Roma ficou nas mãos de César. César entrou na cidade quase sem resistência. O povo o aclamava, mas ele sabia que não bastava ocupar Roma. Precisava derrotar Pompeu, que continuava a ser o homem mais respeitado do Senado. Assim, ainda em 49 a.C., partiu para a Espanha, onde as forças pompeianas se concentravam. Na Batalha de Ilerda, demonstrou sua habilidade não apenas militar, mas política. Derrotou o inimigo e ofereceu perdão aos sobreviventes. Esse gesto de clemência se tornaria uma marca de sua estratégia, conquistar não apenas pela espada, mas pela generosidade. No entanto, a verdadeira prova viria no ano seguinte. Em 48 a.C., César atravessou o Mar Adriático em direção à Grécia para enfrentar Pompeu em campo aberto. Pompeu tinha números esmagadores, quase 45 mil soldados, contra pouco mais de 22 mil de César. O confronto decisivo aconteceu em 9 de agosto de 48 a.C., na Batalha de Farsalos, na Tessália. Pompeu, confiante, lançou sua poderosa cavalaria contra o flanco de César, mas César antecipara o movimento. Ordenou que suas tropas resistissem e atacassem diretamente os cavaleiros nos rostos, quebrando sua moral. O impacto foi devastador. A cavalaria pompeiana recuou em desordem e César contra-atacou com precisão letal. Em poucas horas, Pompeu estava derrotado. Pompeu fugiu para o Egito. Ali, esperava encontrar refúgio. Mas ao desembarcar em Alexandria, em 28 de setembro de 48 a.C., foi traído e assassinado por ordem dos cortesãos do jovem rei Ptolemeu XIII, que acreditava assim agradar César. Quando César chegou pouco depois e recebeu a cabeça de Pompeu como presente, chorou. Pompeu fora seu rival, mas também seu genro e, em outros tempos, seu aliado. A morte traiçoeira marcava não apenas o fim de um homem, mas o fim de uma era. No Egito, César encontrou não apenas a morte de Pompeu, mas também a vida de Cleópatra. A rainha, envolvida em guerra contra o irmão Ptolemeu XIII, buscou apoio de César. O encontro entre os dois se tornou lendário. Cleópatra, envolta em tapetes, foi apresentada ao general romano e dele conquistou não apenas a aliança política, mas o coração. Da união nasceu Cesarião, filho de César e Cleópatra, embora em Roma esse detalhe fosse mantido em silêncio. César permaneceu meses no Egito, apoiando Cleópatra na Guerra Alexandrina, que terminou com a vitória da rainha, mas ele não podia se perder no luxo do Nilo. O mundo romano ainda ardia em guerra. Em 46 a.C., César voltou ao Ocidente e enfrentou os aliados de Pompeu na África. Na Batalha de Tápso, derrotou Catão, o jovem, e Metelo Cipião. Catão, símbolo da resistência republicana, preferiu o suicídio à submissão. Sua morte foi interpretada como a morte da virtude republicana. No ano seguinte, 45 a.C., César enfrentou os últimos pompeianos na Espanha, na Batalha de Munda. Foi uma das mais sangrentas, mas sua vitória consolidou o domínio absoluto. César estava sozinho no poder. Em Roma, recebeu um triunfo após outro. Em 4 desfiles consecutivos, celebrou suas vitórias na Gália, no Egito, no Oriente e na Espanha. Vestido com toga púrpura, coroado de louros, sentado em trono elevado, César parecia não mais um homem, mas um rei. E era aí que começava o problema.
Roma detestava reis. Desde a queda da monarquia etrusca, em 509 a.C., a palavra rei era maldita. César sabia disso, mas parecia ignorar os limites. Aceitou honras exageradas. Seu retrato foi cunhado em moedas, estátuas suas foram erguidas em templos e até recebeu uma cadeira de ouro no Senado. Pior, em fevereiro de 44 a.C., aceitou o título de ditador vitalício, dictador perpétuo. Para alguns, era o Salvador que devolvia ordem à República após décadas de guerras. Para outros, era um tirano em construção. O Senado se dividiu entre lealdade e medo. Marco Antônio, fiel aliado, defendia César com paixão, mas homens como Cássio Longino e Marco Júnior Bruto começaram a conspirar. Bruto, em especial, era figura trágica, protegido de César, filho de sua amante Servília, mas também defensor ferrenho da tradição republicana. Presságios sinistros começaram a surgir em Roma. O céu foi marcado por trovões fora de época. Aves de mau agouro sobrevoaram o fórum. A esposa de César, Calpurnia, sonhou com seu corpo ensanguentado em seus braços. Até um adivinho, Espurina, advertiu: cuidado com os idos de março. Na manhã de 15 de março de 44 a.C., Calpurnia implorou para que César não fosse ao Senado, mas ele, confiante, riu dos sinais. Os covardes morrem muitas vezes antes da morte, teria dito. Vestiu sua toga púrpura e seguiu para o Teatro de Pompeu, onde o Senado se reunia. Os conspiradores o cercaram, primeiro com palavras suaves, depois com gestos bruscos. Um punhal brilhou, depois outro e outro. César tentou resistir. Recebeu golpes nos braços, no peito, nas costas, até que, ao ver Bruto entre os assassinos, sua resistência quebrou. Até tu, Brutus, murmurou, e tombou aos pés da estátua de Pompeu. César recebeu 23 punhaladas. O homem que havia conquistado a Gália, derrotado Pompeu, remodelado Roma, foi morto não em campo de batalha, mas por seus pares, dentro do próprio Senado. Os assassinos acreditavam que seriam aclamados como libertadores, mas estavam enganados. O povo, ao ver o corpo de César exposto, entrou em fúria. Marco Antônio, em um funeral inflamado, ergueu a toga ensanguentada e mostrou cada furo de punhal. O discurso incendiou a multidão. Roma explodiu em tumultos. Casas dos conspiradores foram atacadas e muitos fugiram. Morto César, nascia o caos. A república, em vez de ser restaurada, mergulhou em guerra ainda mais sangrenta. E é nesse vácuo de poder que surge uma nova figura. Um jovem de apenas 18 anos, frágil de corpo, mas de espírito calculista, Caio Otávio, sobrinho neto e herdeiro adotivo de César. Ninguém em Roma imaginava que aquele rapaz discreto, quase tímido, poderia mudar o destino do mundo. Mas ele carregava o nome de César, e isso era suficiente para atrair soldados e alianças. Enquanto Marco Antônio se via como o herdeiro natural do poder, Otaviano aguardava, silencioso, o momento de agir. Ainda não era imperador, ainda não era Augusto, mas sua sombra já começava a se projetar sobre Roma. Morto César, o palco estava pronto para a luta seguinte, Marco Antônio contra Otávio, e dos escombros de sangue e traição nasceria não a salvação da República, mas o início do Império Romano. Curta e se inscreva para mais curiosidades históricas no Sua História, Nossa História.